Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece na sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Você sabe quantos dentes são necessários para um sorriso perfeito e completo? Ao todo, 32 dentes, mas boa parte da população não tem todos eles na boca. Durante muito tempo, o Brasil amargou o rótulo de a pátria dos desdentados ou país dos banguelas. A falta de recursos de higiene e de saneamento básico contribuíram para a deterioração do sorriso. Antes de existir uma legislação para favorecer a saúde bucal, os brasileiros sofreram com problemas dentários. Sabe aquele sorriso bonito que deixa muita gente de boca aberta? Então, existe um elemento químico que realça a boa aparência do nosso cartão de visitas. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas só na forma de gel e sentado na cadeira do dentista. Estamos falando do flúor, que também se encontra naturalmente em estado gasoso e se destaca na tabela periódica por ser o elemento mais reativo com todos os outros. Um poderoso aliado para mantermos em dia nossa saúde bucal. A dor de dente é um dos flagelos que atravessaram os séculos. Não havia quem, de qualquer posição social que fosse, não se queixasse do mal. Nem mesmo monarcas estavam imunes à dor de dente. Os médicos de Luís XIV quebraram a mandíbula dele na tentativa de extrair molares apodrecidos. Na história do Brasil, temos um grande expoente no cuidado com a saúde bucal, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Além da profissão original de tropeiro, ele foi assim reconhecido pela habilidade em lidar com problemas dentários. Com o passar dos anos, a população aumentou. Os problemas dentários também. Era preciso zelar pela saúde bucal da população. Na década de 70, o flúor começou a ser usado pelas companhias de saneamento no país como forma de prevenção à cárie dentária. Bem antes disso, lá na década de 40, os recursos utilizados para limpar os dentes vinham da natureza. Na casa da dona Eleci, a pasta dental chegou só por volta de 1950. Antes disso, a família usava folha de joá para limpar os dentes. Dona Eleci, vinha da natureza, então, a prevenção? Vinha da natureza, sim. A folha de joá é uma folha comum. Aí a gente mastiga, ela sai um líquido e desse líquido vira uma espuma. E dessa espuma a gente pega o resto da folha que está na boca mastigada e passava nos dentes como se fosse uma escova. Então enxaguava a boca e os dentes ficavam lindos e maravilhosos. Quando completou 25 anos, Eleci veio para Brasília. Era a década de 60, uma época em que saúde bucal não era vista com tanta importância. Faltava legislação, faltavam políticas públicas. Cuidar dos dentes era bem difícil. Não tínhamos dentista, né? A gente mesmo fazia a higiene bucal da gente, conservava os dentes até certas idades. Quando chegava na idade propícia, aí é que a gente procurava um dentista porque já não tinha mais jeito os dentes. Era difícil achar um dentista, era difícil pagar o dentista, era difícil o transporte para nós irmos para a cidade, era difícil tudo. Aí quando nós chegamos na cidade, a gente já começou a se ambientar mais com a vida da cidade e esquecer mais a vida do campo. Então se tornou melhor para nós a vida odontológica. Eleci acabou desenvolvendo a periodontite, uma doença que atinge as gengivas, deixando os dentes fracos, moles. Aí os dentes amoleceram tudo, às vezes eu tinha o quê? Tinha parece 40 anos já, aí os dentes amoleceu tudo de uma vez, aí foi obrigado a extrair todos os dentes e colocar prótese. Se eu tivesse encarado com antecedência, jamais teria perdido meus dentes. A exemplo do que aconteceu com Eleci, muitos brasileiros tiveram o mesmo destino. À época, o Brasil chegou a ser chamado como a pátria dos banguelas. Antigamente, a maioria das pessoas procurava o consultório para tirar os dentes. Tanto que o cirurgião dentista antes era o barbeiro.
que tinha os instrumentos para tirar o dente, né? E depois a pessoa procurava um barbeiro, que depois institucionalizou-se a profissão de cirurgião dentista, para tirar os dentes. A observação dos efeitos da adição de flúor na água de consumo e o desejo de investigá-lo desencadeou uma série de estudos que resultaram na descoberta da fluoretação da água de abastecimento público como medida de controle da cárie. A fluoretação é a adição controlada de um composto de flúor à água de abastecimento público, com a finalidade de elevar a concentração do mesmo a um teor predeterminado e, desta forma, atuar no controle da cárie dentária. Essa medida foi um divisor de águas porque a fluoretação da água de abastecimento diminuiu e muito os índices de cárie a longo prazo. Foi sim, mas foi uma ruptura. E trouxe só benefício, não traz prejuízos. Para nós, cirurgiões dentistas, significa uma tranquilidade para o paciente, uma prevenção, e tudo que se fala em prevenção é positivo em qualquer área, não só na saúde. Principalmente na saúde, que quem tem saúde tem vida, quem tem saúde tem lazer, quem tem saúde vive bem, tá certo? E o flúor trouxe isso. A Organização Mundial da Saúde, em 1958, reconheceu a importância da técnica e instituiu um comitê de peritos em fluoretação da água que, em seu primeiro relatório, deu parecer favorável, indicando-a como uma medida de saúde pública. O mesmo comitê sugeriu que pesquisas de outros métodos e veículos de aplicação tópica de flúor fossem desenvolvidas a fim de permitir o uso do composto em locais onde a fluoretação não pudesse chegar. Durante a 22ª Assembleia Mundial de Saúde, em 1966, a mesma recomendação foi feita aos Estados-membros. Através de pesquisas que já vinham sendo feitas desde a época, mostrando que mesmo à época, antes de 74, o flúor era necessário, era importante. O aumento do uso alavancou a pesquisa e também fez surgir divergências acerca do uso do flúor. E de solução para um problema de saúde mundial, o flúor passou a ser considerado como vilão por muitos cientistas. Flúor em excesso ele pode prejudicar até a formação óssea também. Tudo que é controlado, tudo que é orientado pelo cirurgião dentista, até pelo serviço público, só vai trazer benefício. Então ele deixa de ser um vilão. Mas para isso tem que existir a orientação técnica por parte dos profissionais, cirurgiões dentistas, e também por parte da entidade pública. Polêmicas à parte, a eficácia do uso do flúor encontrava respaldo na maioria das respostas que surgiam diante de tantas perguntas. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos admitiu que o poder preventivo da água fluoretada é de 40% a 70% em crianças, dependendo do índice de prevalência de cárie, reduzindo também a perda de dentes em adultos entre 40% e 60%. Nós temos pacientes com 30 anos de idade sem nenhuma cárie. Tudo começou na semente plantada. Exatamente. Então isso traz um retorno à população maravilhoso. O primeiro sistema de fluoretação de águas no Brasil foi implantado no dia 31 de outubro de 1953, no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo. A primeira capital a fluoretar suas águas foi Curitiba, no Paraná, em 1958. Mas foi só em 1974 que a técnica passou a ser obrigatória em todo o país, regulamentada pela Lei Federal número 6.050. Foi o primeiro local que teve e impulsionou desde a época que teve a primeira fluoretação para chegar na lei em 1974. E é algo acessível financeiramente. Mas meus dentes continuam bonitos.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Prevenção. Essa foi a palavra de ordem na busca pela garantia da saúde bucal da população. A necessidade de estimular boas práticas no cuidado com os dentes resultou na criação de uma lei que deu ao brasileiro um direito simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia. E o melhor, ele vale para todas as idades. Com o objetivo de diminuir o número de pessoas com problemas bucais no país, em 1974 foi criada uma lei que previu a fluoretação da água de abastecimento público. Um dos objetivos principais era combater e prevenir a cárie, que naquela época era uma das grandes responsáveis pelas extrações de dentes. Pelas pesquisas, ela era tida como uma doença descontrolada em termos de saúde pública. Doutora, como dentista, é possível dizer que 40 anos depois a realidade é outra? Completamente diferente. A odontologia tem evoluído bastante e essa lei ela ajudou bastante porque ela consegue abranger a população como um todo. Então a odontologia tem evoluído em todos os sentidos de educação, porém nem sempre consegue abranger a população como um todo. E pela água de abastecimento foi um marco realmente. A lei foi regulamentada em dezembro de 75 e estabelece que nos sistemas onde não existam estações de tratamento de água, deve-se utilizar métodos e processos de fluoretação apropriados, ficando o Ministério da Saúde responsável por estabelecer normas e padrões para a fluoretação das águas em todo o território nacional. A lei previne que a quantidade de flúor da água sejam quantidades mínimas e máximas, a mesma forma que a quantidade de cloro, para fazer com que a água seja potável. Por quê? Para que aquela água seja justamente uma água que leve saúde. Portanto, o Estado brasileiro, as estações de tratamento de água, a vigilância em saúde, ela floreta a água e faz o monitoramento destas quantidades de flúor para aquela medida ser uma medida que traga benefícios. Estabelece que a água que nós vamos beber, vamos ingerir, que ela tem uma quantidade de flúor para que ele atue como se fosse um medicamento que quando você toma essa água, ele vai ficar presente na sua boca, agindo nos seus dentes, na sua saliva, de forma que ele vai proteger o seu dente, evitando a cárie dentária. Então, se você pega água bruta, ela não tem esse flúor. As cidades que têm água fluoretada, elas podem diminuir pela metade, em média, a incidência de cárie dentária, não apenas em crianças, em adolescentes, em adultos e em idosos. Com o passar dos anos, alguns estudos provaram que o flúor age por meio de vários processos. Aumenta a resistência e remineraliza o esmalte do dente. Por isso, é considerado o elemento mais eficiente e eficaz na prevenção da cárie dental. Para esta dentista, é fundamental que a água seja tratada e fluoretada. E investir na prevenção da cárie dental foi uma alternativa que trouxe resultados.
O flúor na água, ele vai ser ingerido pelo organismo, tanto na água que a pessoa vai beber, como também pelos alimentos. E esse flúor, ele fica no sistema do corpo da pessoa, no sangue. E ele vai em alguma parte para a saliva. E esse flúor na saliva, ele vai contribuir para uma remineralização dos dentes que são feitos de minerais. Então, quando acontece uma desmineralização, a boca está o tempo inteiro nesse processo de desmineralização e remineralização. E o que acontece na desmineralização é quando a gente alimenta de alimentos ácidos, geralmente os doces, o que é o mais comum hoje em dia na alimentação das pessoas. E é importante também citar que o benefício da fluoretação de água do abastecimento público não chega apenas para as pessoas que tomam água da torneira, né? Porque às vezes as pessoas acham que, bom, mas eu não tomo água da torneira, eu tomo água mineral, eu não tenho o hábito de tomar água tratada da torneira. Mas essas pessoas também são beneficiadas. Por quê? Porque elas cozinham com aquela água, né? Então ela tem um benefício indireto. Portanto, a fluoretação de água do abastecimento público é um método universalizante e equitativo que chega aonde mais precisa. As ETAs, estações de tratamento de água, são responsáveis pela fluoretação das águas de abastecimento público. O processo só é feito no pós-tratamento da água. Depois que ela passa pela captação, coagulação, flotação e filtragem, é que o flúor é misturado na água, junto com o cloro e o cal, que é o que regula o pH. No Brasil, a quantidade de flúor é de 0,8 ppm, levando-se em consideração o consumo da população. No DF, a fluoretação começou ainda no final da década de 60. Depois da lei, o processo se expandiu. Hoje, 98% da água produzida no Distrito Federal é fluoretada. O trabalho é feito por 3 estações de tratamento da CAESB. Essa aqui, a central, é responsável pelo abastecimento de todo o centro de Brasília. Depois do processo de tratamento, a água vem para este tanque subterrâneo, onde recebe o flúor. Daqui ela vai para aqueles reservatórios, de onde é distribuída. Da captação à distribuição são cerca de 3 horas. Um processo minucioso e monitorado 24 horas por dia, já que a quantidade de produtos químicos deve ser precisa. Para a fluoretação é fundamental que você tenha esse controle, você faz análises laboratoriais, existem equipamentos, a CAESB utiliza equipamentos de medição contínua que 24 horas por dia vão acompanhando se a quantidade de fluxo que você está adicionando à água é o correto e determinado pela lei. E a partir disso são estudos feitos determinados pelo Ministério da Saúde, então ele define qual é a dosagem ideal e a gente busca 24 horas por dia trabalhar com essa dosagem ideal. E para isso a gente utiliza equipamentos eletrônicos que qualquer variação ele ajusta imediatamente essa dosagem. Se for menos não tem nenhum resultado positivo e se for mais você pode até gerar um problema à saúde da população. O resultado de todo esse controle é visível nos indicadores nacionais. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, no Brasil, a média nacional é de 2 dentes cariados em adolescentes de até 12 anos. O Distrito Federal aparece com metade disso, cerca de 1 dente por adolescente. Florianópolis, no sul, foi a capital que registrou menos problemas no país. A média não chega a 1 dente. Já Porto Velho, em Rondônia, na região norte, ficou em último lugar na lista. Lá foram registrados cerca de 4 dentes comprometidos por adolescente, o dobro da média nacional. É muito importante saber que essa fluoretação ela tem que ser feita de forma contínua. Não adianta uma empresa fluoretar por 5 anos e depois ficar 2 anos sem fazer, porque esse benefício ele se perde. Mas vale lembrar que a fluoretação sozinha não vai garantir que a pessoa fique livre das cáries. O cuidado com a alimentação e higiene bucal é fundamental. O risco da doença cárie, porque ele vai estar sempre sendo lembrado dos hábitos alimentares que ele deve seguir, ele vai estar recebendo uma dose de concentração alta de flúor, que o flúor do consultório é feito numa concentração mais alta, e ele vai estar sendo lembrado da forma correta de estar fazendo a higiene, através da escova, do fio dental, escovação da língua. Então, todos esses fatores vão fazer uma diferença enorme e tem feito cada vez mais, porque cada vez mais tem tido mais acesso à população como um todo.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mesmo com a política pública de fluoretação da água, o Brasil ainda está abaixo dos padrões exigidos pela Organização Mundial da Saúde. A lei existe, mas na prática não é para todos. E não é preciso andar muito para encontrar brasileiros que até hoje não têm acesso à água com flúor. Parece pouco, mas não é. Rafael Porfírio conta a história do seu Gersino. São Sebastião, cidade satélite a 10 quilômetros do centro de Brasília. Neste barraco de madeira, numa área invadida da cidade, encontramos seu Gersino. Além da situação socioeconômica e da água que chega ao barraco, o mecânico sofre um grave problema bucal. Tá, mas qual a relação de uma doença bucal com a água e a situação econômica? O que tem a ver? Bom, para encontrar a resposta, é preciso entender por que Gersino não tem um sorriso perfeito. Quando é que surgiu o primeiro problema nos dentes? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos, mais ou menos. E foi o que aconteceu? Começou a estragar, começou a dar cárie, né? Começou a quebrar facilmente, qualquer coisinha quebrava. Você tinha um hábito de escovar os dentes, aplicar flúor, não? Não tinha esse hábito. Não teve esse hábito? Até porque eu fui criado quase no interior, né? E há quanto tempo o senhor não vai num dentista? Agora, ultimamente, mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. A cárie contribuiu para a deteriorização de alguns dentes. Por não ter como bancar um tratamento odontológico, Gersino tentou resolver a situação apenas com a escovação. Mas já era tarde. Com o tempo, por causa das infecções e inflamações, ele perdeu outros dentes. Agora eu estou com 44 anos, né? Os dentes todos estragados desse jeito. Entendi. Alguns estão estragados e os outros? Os outros estão Tem dente quebrado? Tem um dente quebrado, tem um dente faltando. Aliás, estou faltando dente, né? Dente quebrando à toa. Antes da conversa, reparando bem a boca de Gersino, a primeira impressão é de que o problema bucal dele está relacionado apenas à má escovação, ao cuidado com os dentes. Mas não é não. O problema nos dentes é fortemente influenciado pelo estilo de vida da pessoa, o que come, como cuida dos dentes, a presença de flúor na água ingerida e o flúor no creme dental. Pasta de dente com flúor, ok, Gersino tem, mas água potável, que por lei deve conter flúor, ele nem sempre tem acesso, o que pode ter influenciado para a ação de bactérias que causam diversas cáries na boca e doenças periodontais. Por isso, a falta de saneamento básico é um fator a ser considerado. A água que passa nos canos e sai nas torneiras do barraco de Gersino não é a fornecida pela Companhia de Abastecimento de Água de Brasília, a CAESB. No site, a determinação é clara. A água do abastecimento público tem compostos à base de flúor e para o tratamento e fornecimento desta água, a dosagem é de 0,8 miligramas por litro d'água de íon de fluoreto no combate à cárie. Para ter acesso à água, Gersino abriu este buraco de 3 metros de profundidade. A cisterna armazena a água do lençol freático. Essa água é que a gente usa para lavar, para banhar e lavar prato, lavar roupa, né? Mas ela tem um mau cheiro que não tem como nem escovar os dentes, nem beber, nem cozinhar, porque o mau cheiro também é terrível. Aqui é uma região de brejo, né? Já teve outros assentamentos antes aqui. Pode ter fossa aí perto, que a gente não sabe, né? Foi tudo aterrado. A gente fica com medo de beber dessa água aí e usar essa água para outra coisa.
E para escovar os dentes, como é que vocês fazem? É com a água da rua que eu pego, né? Com a água da rua. Da rua. Porque essa água aqui não serve para isso. Para beber e escovar os dentes? Para beber e escovar os dentes. Para cozinhar também, né? Para cozinhar eu pego água fora também. O senhor confia pelo fato dessa água sair na torneira? Na torneira, né? Que é a água da Caesb, né? Mas não sabe se tem flúor... Mas eu acredito que é melhor do que essa aqui. A falta de tratamento contribuiu para o surgimento de outras bactérias que causaram uma doença periodontal. Pela denominação doenças periodontais, nós temos diversas entidades. A primeira delas que manifesta é a chamada gengivite. A gengivite é a inflamação da gengiva, que se dá através do sangramento, do inchaço e tudo mais. Essa gengivite, quando não tratada ou quando não controlada, ela pode evoluir. E aí ela vai afetar uma outra parte, além da gengiva, que é o tecido ósseo que está ao redor do dente. Nós temos perda, reabsorção do osso. E aí, com o tempo, essa perda vai evoluindo até que o dente também seja perdido. O que seria necessário para resolver a situação do senhor com relação aos seus dentes? Primeiramente, uma consulta. Primeiramente, uma consulta, depois um milagre, né? Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. E agora também na Rádio Justiça. Sintonize 104,7 FM às segundas, 8h30 da noite, sábados e domingos, às 10h40 da manhã. A gente tem um encontro na semana que vem, mas você pode participar. Mande um e-mail para antesedaLei@stj.jus.br com a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.